Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão da Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade. Hoje contamos com dois projetos na pauta, né? O parecer prévio das contas 2023 do Executivo Municipal e o projeto de lei 1300, hein? É o projeto 29 de 2024. Eu quero agradecer a presença dos nobres vereadores, dos servidores da casa. Eu queria pedir à nossa colega Janaína que fizesse a leitura do parecer prévio. Parecer jurídico. Os dois. O parecer prévio e o parecer jurídico. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Apreciação plenária. Diante dos aspectos constantes nos autos, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, com fundamento na competência que lhe é atribuída pelos artigos 31, parágrafo 1º e 2º e 75 da Constituição Federal, artigos 47 e 210 da Constituição Federal, artigo 56 da Lei Complementar 101 de 2000, da Lei Complementar 269 de 2007, artigo 1º, inciso 1º, 172 e 174 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. E a Lei Complementar 752 de 2022, nos termos do voto do relator e de acordo com o parecer 4.208 de 2024 do Ministério Público de Contas, por unanimidade, emite parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Jaciara, exercício de 2023, sobre a responsabilidade da senhora Andréa Wagner, chefe do Poder Executivo, recomendando ao respectivo Poder Legislativo Municipal que determine a chefe do Poder Executivo Municipal que, primeiro, realiza as audiências públicas para avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre dentro do prazo legal, e insira no portal Transparência do município no sistema Aplique documentos que comprovem a implementação da referida ação. Segundo, implemente políticas de gestão e controle efetivo do equilíbrio fiscal, a fim de que haja disponibilidade de caixa para pagamento de restos a pagar por fontes de recursos, adotando, se necessárias, medidas de contingenciamento mediante a limitação de empenho e de movimentação financeira, segundo os critérios fixados pelas diretrizes orçamentárias nos termos do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Terceiro, ao elaborar o anexo de metas fiscais, que deve compor a Lei de Diretrizes Orçamentárias, observe fielmente as disposições do artigo 4º, parágrafo 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. E quarto, adote as medidas corretivas necessárias para garantir o envio tempestivo da prestação das contas anuais de governo via sistema Aplique. B. Recomenda à chefe do Poder Executivo Municipal que, nos casos em que o prazo legal do repasse do 10º ao Poder Legislativo Municipal recaia em dia não útil, para evitar questionamentos, envie transferência no dia útil anterior à data prevista no artigo 29, alínea A, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal. Aprimore as técnicas de previsão de valores nas peças de planejamentos para as metas fiscais, a fim de adequá-las à realidade fiscal, capacidade financeira do município. Providencie junto ao chefe do Poder Legislativo a restituição ou compensação das sobras duodecimais do exercício de 2023 no valor de R$ 126.851,51. Atente-se às vedações do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, abstendo-se de promover qualquer das ações delicadas no mencionado dispositivo, até que o índice de despesa total com o pessoal fique abaixo do limite prudencial, e implemente medidas visando ao atendimento de 100% dos requisitos de transferência em observância aos preceitos constitucionais e legais. Por fim, determina-se ao encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal para o cumprimento do disposto no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal, dos incisos 2º e 3º do artigo 210 e do 175 do RIT-C, Mato Grosso. Participaram da votação os conselheiros Guilherme Antônio Maluf, em substituição legal ao conselheiro-chefe Sérgio Ricardo, presidente, Antônio Joaquim, José Carlos Novelli, videoconferência, e Walter Albano, presente representando o Ministério Público de Contas, o procurador-geral Alisson Carvalho de Alencar.
Parecer jurídico 70 de 2024. Trata-se o presente projeto de parecer oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que nos autos do processo 53.788.8 de 2023 e apenso 57.503 de 2023, 184.194 de 2024 e 57.566.6 de 2023, apreciou as contas anuais do governo do exercício de 2023, referente ao Poder Executivo Municipal, exarando ao final parecer prévio favorável à aprovação com recomendações. Segundo o que dispõe o artigo 35 da Lei Orgânica do Município de Jaciara, compete à Câmara Municipal julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito após a apresentação do parecer prévio de Tribunal de Contas. Nesta sendo, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por ocasião da análise do processo 53.788 de 2023 e apensos, apontou as irregularidades analisadas. Embora tenham sido mantidas essas 5 irregularidades apontadas, entendeu o relator que a mesma não tem um código de reprovação das contas. Por sua vez, em razão do parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Jaciara, o TCE recomendou ao Poder Legislativo do município de Jaciara para que, quando da deliberação das contas anuais de governo municipal referente ao ano de 2023, determine ao Poder Executivo que realize as audiências públicas, implemente políticas de gestão e controle efetivo do equilíbrio fiscal. Ao elaborar o anexo de metas fiscais que deve compor a lei de diretrizes orçamentárias, observe fielmente as disposições do artigo 4º, parágrafo 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Adote as medidas corretivas necessárias para garantir o envio tempestivo da prestação de contas anuais do governo via sistema Aplique. Além disso, foram citadas recomendações para a chefe do Poder Executivo Municipal para fins de aprimoramento de gestão, sendo as seguintes: no casos em que o prazo legal do repasse do 10º ao Poder Legislativo recai em dia não útil, para evitar questionamentos, realize a transferência no dia útil anterior à data prevista no artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 2º da Constituição Federal. Aprimir as técnicas de previsão de valores nas peças de planejamento para as metas fiscais, a fim de adequá-las à realidade fiscal e capacidade financeira do município. Providencie junto à chefe do Poder Legislativo, ao chefe do Poder Legislativo, a restituição ou compensação das sobras duodecimais do exercício de 2023, no valor de R$ 126.851,51. Atente-se às vedações do parágrafo único do artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, abstendo-se de promover qualquer das ações elencadas no mencionado dispositivo até que o índice de despesa total com o pessoal fique abaixo do limite prudencial e implemente medidas visando ao atendimento de 100% dos requisitos de transparência em observância aos preceitos constitucionais e legais. Estas são, portanto, as determinações e recomendações que o TCE Mato Grosso fez para o Poder Legislativo utilizar na votação das contas anuais de governo do exercício de 2023. Portanto, conclui-se que há elementos para a aprovação das contas anuais de governo do exercício de 2023 do Poder Executivo Municipal. Todavia, casos nobres dizer, tendo que as 5 irregularidades mencionadas acima tenham o código de reprovação das contas, poderão basear seu posicionamento em tais irregularidades. Ressalta-se que o presente parecer, na análise do presente caso, tem a conotação de demonstrar as linhas de interpretação delineadas pelo relator de contas de Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para que os nobres edis tenham elementos para decidir pela aprovação ou não das contas anuais de governo do exercício de 2023 do Poder Executivo Municipal, devendo ainda ser observadas pelos integrantes deste Poder Legislativo as determinações e recomendações diretas que lhe foram determinadas pelo TCE. Michel Cabos, Procurador Jurídico. Bom, a gente ouviu o parecer prévio do Tribunal de Contas, bem como o parecer jurídico, orientando pela aprovação das contas. O município encaminhou para essa casa um relatório de arrecadação com valor de R$ 163.993.685,26. Bom, temos que observar que nem eu coloquei no grupo lá da comissão, teve um acréscimo do previsto da arrecadação do município de 5,19%. Também observamos ali os investimentos com saúde e educação, onde a gente observa que o limite constitucional para a educação é de 25% e saúde 15%.
O município iniciou o ano de 2023 abaixo do mínimo na educação, com investimento de 23,4% e saúde em 15%. Mas no decorrer do ano fez essas correções, né, fechando o ano dentro do limite prudencial. A educação fechou com investimento de 25,6% acima dos 25 e saúde com 14,2, desculpa, com 17,8% a educação. Né? Despesa com pessoal iniciou o primeiro semestre acima do limite de 54%, fechando com 57,9%, mas encerrando o segundo semestre de 2023 com 48,55%, bem abaixo do previsto, né, do limite de 54%. Eu peço o voto do nosso colega Gesualdo. Mais uma reunião, né, da Comissão de Orçamento e Finança, de 10/12/2024. Quero aqui dar uma boa tarde ao nosso presidente Ivanês Tamanho, que é o presidente dessa Comissão de Orçamento e Finança, né? Boa tarde aqui também para o nosso amigo Zilmar. Esquecendo o nome, Zilmar. Quero aqui também agradecer a presença aqui do presidente dessa Casa de Lei, Cleiton Godoy, vereador Galindo, que está acompanhando, vereadora Simone, funcionária dessa Casa de Lei, a Águida, e a doutora Janaína, e ao Ferreira aqui, que está transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook da Câmara Municipal. O meu parecer é favorável a esse projeto. Com o voto, vereador Zilmar. Conforme o parecer jurídico, Dr. Michel, meu voto é favorável ao projeto. Bom, nas contas do ano passado, que a gente fez a votação das contas do ano de 2022, né, o meu voto foi contrário. Eu coloquei no momento os motivos, que veio com muitas pendências. O Poder Executivo, no decorrer do ano de 2023, fez a correção dessa trajetória, né? Então, eu fico muito satisfeito com essa prestação de conta do município de Jaciciara, do Poder Executivo. Eu voto favorável. Eu peço a colega Janaína para fazer a leitura do projeto de lei número 29. Projeto de lei 29, de 2 de dezembro de 2024. Altera a Lei 1.318, de 14 de janeiro de 2011, e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Vereadores do município de Jaciara faz saber que o plenário desta casa aprovou e a prefeita sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 3º da Lei 1.318, de 14 de janeiro de 2011, passará a ter a seguinte redação. Artigo 3º. A Câmara Municipal de Jaciara, a partir da liberação da verba indenizatória aos parlamentares, não cobrirá quaisquer despesas assumidas ou efetuadas pelos vereadores, como locomoção, exceto nos casos de visita institucional em órgãos públicos, hospedagem, alimentação e locação de meios de transportes, passando a obrigação de suas respectivas quitações aos mesmos. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, de autoria da mesa diretora. Parecer jurídico 72 de 2024. O aludido projeto de lei pretende unicamente modificar a redação do caput do artigo 3º da Lei 1.318, de 14 de janeiro de 2011. Com a referida mudança, haverá uma exceção no que diz respeito ao fato da Câmara Municipal não custear despesas assumidas ou efetuadas pelos vereadores em relação à locomoção, pois, neste caso, poderá ser assumido pelo Parlamento tais gastos, desde que ocorra visita institucional em órgãos públicos por parte dos nobres edis. Desta maneira, poderá ser utilizado o veículo oficial desta Casa de Leis e, para tanto, foi proposto, juntamente com este projeto de lei, um projeto de resolução, o qual estabelece regras para a utilização do veículo oficial deste Poder Legislativo pelos vereadores em casos de visitas institucionais e a órgãos públicos. Vejamos.
Primeiro, visitas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, visitas à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visitas às secretarias estaduais de governo, visitas aos órgãos relacionados à esfera federal, visitas ao Tribunal de Justiça, Defensoria Pública Estadual e Ministério Público Estadual, visitas à Associação Mato Grossense dos Municípios, visitas à União das Câmaras Municipais de Mato Grosso. Conforme se observa do projeto de resolução acima, há requisitos objetivos em rol taxativo abordando as situações em que poderá ser utilizado o veículo oficial desta Casa de Leis por parte dos nobres vereadores. Saliente-se que a utilização do veículo somente poderá ser possível com o uso por 2 vereadores, sendo que deverá ser formulado o requerimento escrito e direcionado ao presidente desta Casa Legislativa para a decisão, não podendo ser conduzido o veículo pelos nobres edis, mas sim por servidores desta Câmara Municipal. Desta forma, se percebe que há requisitos a ser observados para que ocorra a exceção prevista no caput do artigo 3º da Lei 1318/2011, observando os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, pois o eventual gasto com locomoção de vereador em veículo oficial somente se dará nos casos restritos delineados em resolução, mediante requerimento escrito. Muito embora se anteveja que tal modificação possa aumentar os gastos com combustíveis por parte desta Casa de Leis, não se pode precisar o quanto isso irá impactar nas despesas deste Parlamento para o ano de 2025. O que se deve observar, ainda que não se possa efetuar o cálculo de impacto financeiro ante a falta de elementos para tanto, são as prescrições do artigo 16 da LRF, o qual estabelece que é adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto da dotação específica e suficiente, sendo somadas todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar não se ultrapassam os limites estabelecidos para o exercício. Desta maneira, devem os setores competentes dessa Casa Legislativa se atentarem para o fato de, ao menos para o próximo exercício financeiro, aumentar as dotações ou rúbricas correspondentes e necessárias para que as despesas com combustível decorrentes do uso de veículo oficial sejam ampliadas sob pena de inviabilidade do uso do referido imóvel. Além disso, se mostra necessário que tal mudança majoração da dotação referente a despesas com combustível seja compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, conforme artigo 16 da LRF. Com isso, deve-se observar as prescrições emanadas do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referido o Acordo 42 de 2014. Portanto, inobstante, deve ser a obrigação dessa Casa de Leis efetuar o controle de gastos com combustível, deve-se atentar ao disposto no acordo relacionado acima. Veja-se que não se aplica o entendimento versado acima referente à despesa de adiantamento e verba indenizatória, pagamento em duplicidade, pois com a modificação do caput do artigo 3º da Lei 1318/2011, não se configurará a situação de pagamento de despesa em duplicidade, já que a verba indenizatória não atende gastos com abastecimento de veículos, pois somente existe um único veículo oficial desta Casa de Leis, e somente poderá ser utilizado pelos vereadores a partir do ano de 2025, com a aprovação deste projeto de lei e do projeto de resolução 3 de 2024, que regulamentará a matéria cujo uso será restrito a casos de visita institucional a órgãos públicos e com rol taxativo disposto na referida resolução. Portanto, não existe maior óbice para a aprovação do presente projeto de lei, devendo ser observadas as ponderações e ressalvas apontadas no decorrer do parecer. Em razão do quarto articular, se abstendo, obviamente, da apreciação do aspecto inerente à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do presente projeto de lei, desde que observadas as ressalvas expostas ao longo da fundamentação. Michel Campos, Procurador Jurídico. Para o voto do vereador Gesualdo. Projeto de lei de número 29 de 2/12/2024. O meu parecer para esse projeto é favorável também. Acompanha aqui o doutor Michel. Para o voto do vereador Zilmar. Conforme o parecer jurídico do Dr. Michel, meu voto é favorável. Bom, com grande economia dessa casa, a Câmara Municipal de Jaciara adquiriu um veículo todo que está aí em nossa garagem, presidente. Basicamente, ele com pouca utilização, o
por parte dos servidores do município. Haja vista que existe parlamentares sem veículo, né, e que se faz necessário a utilização desse veículo. É claro que a despesa vai ter impacto, né, principalmente com combustível, principalmente com a contratação de um motorista, porque nós não dispomos de motorista. Não, sim, mas o servidor que vai dirigindo, ele é. Hoje, quem é o servidor? Hoje ele não tem um servidor na função de motorista, que é o Cido que se aposentou, né? Então, se vai se fazer necessário, né, a contratação de motorista via concurso, até porque os servidores dessa casa, eles têm o trabalho interno dele próprio, dele. Então, ele teria que desviar da função para fazer essa função de motorista. Então, assim, a gente vai ter um impacto, mas esse impacto é bem menor do que a falta de utilização desse veículo pelos vereadores dessa casa. Então, assim, o meu voto é favorável a esse projeto e eu acredito que ele vai ajudar muito no processo legislativo do nosso município. Então, eu encerro essa sessão da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu acredito que a gente vai ter mais uma sessão, né, presidente? Então, eu conto com a presença de todos na nossa próxima reunião, que deve avaliar o orçamento de 2025 do município de Jaciara. Boa tarde a todos.